Oi, gente, um prazer estar outra vez com vocês para falarmos um pouquinho sobre o nosso estudo da semana, o Vem e Segue-me. E a nossa designação foi terceiro NEF, dos capítulos 12 a 16, Eis que eu sou a lei e a luz. Tem muita coisa interessante aí nesses capítulos e nós já começamos com Cristo reunido aí com o povo do templo. E nesse momento ele está aí, pregando, fazendo o seu sermão. Do mesmo jeito que ele se reuniu aí com seus discípulos no Monte da Galileia. Ele vai fazer um sermão muito parecido. Nesse momento também, ele chama 12 apóstolos. Ele dá a eles a autoridade, o poder para batizar por água e pelo Espírito, né? Fogo. E conceder aí o Espírito Santo. É interessante que ele vai também dizer a esse povo que os nefitas são exatamente as outras ovelhas que ele mencionou quando estava em Jerusalém, quando ele disse: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e a mim me convém agregá-las. Então, quando Cristo mencionou isso, ele se referia exatamente a esse povo das Américas, que eram os nefitas. E ele fala isso. Ele chama esses discípulos e ele ensina um sermão muito semelhante, né, que ficou conhecido aí na Bíblia, lá em Mateus, como o Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças. E claro, quando você tem 2 filhos e os filhos estão em lugares diferentes, você vai ensinar coisas muito parecidas porque você quer o melhor para os seus filhos. É exatamente isso que Cristo faz. Ele vai falar sobre essas bem-aventuranças. É um sermão muito parecido, com alguns detalhes, só algumas diferenças. Uma dessas diferenças é que ele fala nas bem-aventuranças para os nefitas: bem-aventurados sois vós, se derdes ouvidos às palavras desses 12. Então, essa é uma coisa diferente, né, que ele falou, da importância de dar ouvido aos 12 apóstolos, aos profetas, de ouvirmos as palavras dos profetas. Nós seremos bem-aventurados se fizermos isso. Então, nós estamos bem pertinho aí de uma conferência geral, uma oportunidade de ouvir a palavra do nosso profeta vivo, dos apóstolos e a vontade do Senhor para os nossos dias. Que vai ser uma ocasião realmente especial. Então, que possamos ficar atentos aí às palavras dos profetas. E seremos abençoados, bem-aventurados por isso. Nas bem-aventuranças, o Senhor fala muitas coisas que às vezes podem até nos angustiar, né? Porque Ele fala sobre um modo de vida mais excelente, sobre um padrão que parece que está aquém da nossa capacidade. Porque ele fala sobre os mansos, né? Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, né, receberão aí misericórdia. Os puros de coração, os pobres de espírito, e ele sai enumerando tantas coisas que às vezes para nós podem nos parecer coisas difíceis de cumprir ou de atingir. Na verdade, tudo que o nosso Salvador fala no Sermão das Bem-aventuranças são coisas, né, são atributos que ele já possui e que nós podemos desenvolver também. E nós desenvolvemos como? Ao longo da nossa vida, através de toda uma prática, né, de todo esse processo de conversão que nós passamos. Precisamos lembrar que a primeira coisa que ele ordenou aos 12, ele deu poder para que eles pudessem batizar. Né? E através do batismo, esse é o primeiro convênio que nós realizamos. Então, as bem-aventuranças é Cristo indicando o caminho do convênio, dos acordos que nós fazemos com Deus para podermos voltar à sua presença. E como nos tornar melhores, né, nessa nossa trajetória aqui terrena. Ele fala muitas coisas interessantes, né? Entre as coisas que ele fala,
Eu vou enumerar algumas, né? Ele fala que nós somos o sal da terra. E se o sal perder o sabor? Com que será a terra salgada? O sal, então, para nada mais prestará, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, olha que interessante, né? Porque nós temos o sal aí que é um elemento básico da nossa cozinha. A gente fica imaginando um alimento sem sal e como ele realmente não tem sabor, né? Uma comida sem sal. E aí ele faz essa exortação, né? Que essa deveria ser a meta de todos os santos dos últimos dias, ser o sal da terra. Em outras palavras, ser o sabor da terra. E aí quando nós vamos lá para, né, a lei de Moisés, para os antigos, nós vemos que o sal era um elemento importante. E era um símbolo, né, um sinal do convênio de Deus. Então como é que nós podemos ser o sal da terra? Nós podemos ser o sal da terra quando nós procuramos fazer exatamente o que o Salvador nos pediu. Quando nós procuramos desenvolver esses atributos que estão descritos nas bem-aventuranças. Outra coisa muito importante que o Salvador ressalta é que ele veio, né, cumprir a lei. Vamos lembrar que tanto as pessoas que viviam lá em Jerusalém quanto os habitantes aqui das Américas, eles viviam a lei de Moisés. E Cristo, ele veio cumprir essa lei. E ele veio ensinar uma lei muito maior do que a lei de Moisés. E por isso ele diz, eu sou a lei e eu sou a luz. Ele nos indica o caminho. Ele também nos ensinou, né, a importância de sermos uma luz, tal como ele. E como é que a gente faz brilhar essa luz? Ele inclusive diz, né, que em verdade vos digo, que eu vos concedo ser a luz desse povo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então a gente imagina lá uma cidade edificada sobre um monte. É uma visão que não tem como ser escondida. Ele diz ainda, acendem os homens uma candeia e coloca debaixo de um alqueire. Então olha só, ele coloca lá uma candeia, né, uma luminária, uma vela, e ele coloca embaixo de um alqueire. O que seria um alqueire? Um alqueire era uma medida agrária. Né? Os homens costumavam, no passado, ainda hoje em muitas regiões aí que fazem colheitas ou a maneira de armazenar os seus grãos, né, desde de arroz e cereais, eles colocam em sacos. Então, na hora que você coloca em saco, você sabia ali o peso, a medida daquele saco. Então, é interessante porque ninguém vai pegar uma luz e vai esconder dentro de um saco, vai colocar dentro de um alqueire. Não. Aí ele diz, as pessoas pegam uma luz e colocam em um velador. O que é um velador? É um suporte de madeira que você pendura aqui em um local alto da casa e você coloca lá um candeeiro, uma luminária, uma vela e serve para iluminar todo o ambiente. Então uma luz é para ser vista. E aí ele conclui dizendo, fazei brilhar a vossa luz diante deste povo, de tal forma que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós precisamos lembrar de fazer boas obras, de sermos bondosos, de sermos misericordiosos, de julgarmos menos, de atirarmos menos pedras. Então, esse é o padrão mais excelente que o nosso Salvador está nos ensinando. Ele diz ainda, vinde a mim e sereis salvos. Aí ele dá a receita. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês herdarão o reino de Deus. Então, qual é o segredo? É guardar os mandamentos. É fazer exatamente o que ele nos pediu. E ele nos ensina aí uma lista de coisas enormes. Ele vai falar sobre o perdão. Ele vai falar sobre orar por nossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. E aí a gente fica pensando, poxa vida, né? Tem tantas coisas aí que eu preciso melhorar.
A gente faz uma autoavaliação e às vezes pensa, como é que eu estou longe dessas bem-aventuranças e desse sermão que foi dado? Quantos atributos eu preciso melhorar? É fácil perdoar? Né? É fácil a gente orar para os nossos familiares, para os nossos amigos, mas e para aquela pessoa que nos ofendeu? Quando eu preparava a aula, me veio à mente uma situação que eu passei. Eu tinha uma amiga, muito amiga, uma amiga próxima, e que trabalhamos juntos muitos anos, e uma pessoa que eu tinha um carinho enorme. Mas depois ela fez muitas coisas que me prejudicaram. E eu não podia nem acreditar nas coisas que estavam acontecendo. E eu me distanciei dessa amiga. Eu lembro que no trabalho as pessoas diziam assim, nossa, eu não sei como ainda você vai lá e fala com ela. Mas eu continuei falando com ela. Eu não sentia mais aquela amizade, né? Eu estava magoada, ferida, ofendida. Mas eu procurei fazer com que o Senhor me ajudasse a eliminar aquele sentimento que eu tinha ali no meu coração. Bom, passou o tempo, né? Ela não era membro da igreja, a minha filha Larissa estava indo para a missão e eu a convidei para que ela viesse na despedida da Larissa. Ela não veio. E um dia eu estava com a minha filha no shopping, um pouco antes dela ir para a missão, e eu vejo essa minha amiga de costas na frente de uma loja. E me veio aquele pensamento, não vai fazer diferença, faz de conta que você não viu, vai em frente, né? Nem olha. Mas por outro lado me veio aquele pensamento, você não pode deixar que a maldade dela seja maior do que a sua bondade. Você não pode deixar isso interferir na sua vida. Então, imediatamente, eu sem pensar, chamei o nome dessa minha amiga, que se virou. E ela ficou tão feliz, tão feliz. Era como se... Ela sabia, as pessoas sabem quando nos ofendem. Mas ela sabia que eu fiz questão de falar com ela, que eu me importava com ela. E ela nos deu um abraço muito grande naquele dia. Bom, depois disso ela acabou adoecendo, ela faleceu depois disso. Foi a última vez que eu tive a oportunidade de falar com ela. E que bom que eu falei com ela. E o sentimento foi que um dia, quando eu passar para o outro lado do véu, quando eu tiver que encontrá-la, eu não vou me sentir envergonhada, porque eu fiz o que eu precisava fazer. Então, muitas vezes, a gente vai passar por situações na nossa vida que a gente vai dizer, isso não é justo. Mas nós não precisamos deixar que as ações de outras pessoas interfiram na nossa vida, a ponto de nos tornar amargurados, tristes. Não, precisamos seguir adiante, precisamos fazer o que o nosso Salvador, mais injustiçado, mais caluniado, mais perseguido do que ele, não houve. Então, ele só nos pede para fazermos exatamente aquilo que ele faria, aquilo que ele fez a vida inteira. Ele fala muito importante sobre não cobiçar, sobre o adultério. Aí ele diz uma frase que eu adorei: não deixeis que qualquer dessas coisas entre em vosso coração. Então, olha só, não deixeis que qualquer dessas coisas entre em vosso coração. Então, muitas vezes, nós deixamos que sentimentos ruins, ou a cobiça, né, ou a inveja, nós deixamos que essas coisas entrem. Nós temos o poder da escolha. Nós podemos decidir o que entra ou o que não entra. Então, é a importância da gente aprender a se controlar, a controlar a nossa mente, a pedir a ajuda do Senhor, né? E ele fala muitas coisas sobre o sol que nasce, sobre bons ou maus, que todos são filhos de um Pai Celestial. Então nós precisamos amar todas as pessoas. Estamos todos juntos nesse trajeto, somos todos companheiros de jornada. Tem pessoas que às vezes pode ser difícil de conviver, sim, mas são os nossos irmãos. Tem algumas pessoas que nós vamos ter que tolerar, sim, ou talvez outros tenham que nos tolerar. Mas somos companheiros nessa jornada. Então precisamos lembrar de amar a todos, de fazer a nossa parte. Ele vai ensinar também sobre a maneira correta de orar, sobre a sinceridade, sobre não fazer repetições, mas uma oração realmente sentida. É isso que ele espera de nós. E ele fala outra coisa muito importante: é eu não ficar ansioso, eu não ficar preocupado. Né? Primeiro ele se dirigiu aos discípulos,
né, que não deviam se preocupar pelo dia de amanhã, pelo que haviam de beber, pelo que haviam de comer. E depois ele se dirigiu à multidão. Ou seja, ele diz para a gente, basta a cada dia o seu próprio mal. Então a gente não precisa ficar ansioso, não precisa ficar desesperado. Nós não vivemos um momento muito fácil, nós estamos vivendo aí o que pode ser a pior recessão da história. Talvez muitos de nós estejamos aí passando por provações, tenhamos perdido o emprego ou estejamos com problemas de saúde. Nós precisamos lembrar, basta a cada dia o seu próprio mal. O Pai Celestial nos conhece, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe tudo o que necessitamos. A única coisa que Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, olha só, não precisamos nos preocupar, vamos fazer a vontade do Senhor. Por muitas vezes essa escritura ela veio assim como um bálsamo sobre mim, em situações difíceis da minha vida. Eu lembro quando eu estava indo para a missão, e às vezes eu dizia, poxa, eu estou deixando aí uma universidade pública, né, um emprego público, e eu sabia que se eu buscasse primeiro o reino de Deus, todas as coisas seriam acrescentadas. Esses pensamentos também vieram à mente quando eu fui casar. Ah, mas eu não tenho condições, mas está tudo tão difícil. Mas eu sabia que se eu cumprisse esse mandamento, as portas se abririam. Então não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Precisamos nos preocupar, sim, em fazer as escolhas corretas e colocar Deus acima dela, de todas as escolhas. Para finalizar, né, em Mateus, o nosso Salvador, ele fala, né, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui nas Américas, ele fala quase a mesma coisa, mas ele acrescenta algo. Ele diz, sede vós perfeitos, como eu sou e como o vosso Pai que está nos céus. Porque agora ele se incluiu e antes não. Porque antes ele ainda estava na sua missão terrena, ele ainda não havia concluído a sua missão. Então, agora nas Américas, como um ser ressuscitado, como terminado de cumprir toda a vontade do Pai, ele se incluía como sede vós perfeitos, como eu sou e como o Pai que está nos céus. Ele fala, quisera que fosseis perfeitos. Ele usa aí o subjuntivo, a possibilidade. Precisamos lembrar que não seremos perfeitos nessa vida e que precisamos de Cristo para nos aperfeiçoar. Precisamos dele, da graça dele, da expiação dele. Mas podemos sim, nesse processo, fazermos o melhor que pudermos para um dia voltarmos à presença do nosso Pai Celestial. Podemos sim, hoje, nos olharmos no espelho e pensar, eu preciso ser mais manso, preciso ser mais misericordioso, preciso suportar melhor minhas provações, preciso orar mais fervorosamente, preciso amar mais as pessoas, preciso olhar menos as faltas delas e olhar mais o argueiro do meu olho. O que eu preciso para me santificar, para me tornar puro, para ser digno dessas bem-aventuranças e um dia herdar todas as promessas desse reino celestial. Esses ensinamentos são maravilhosos, porque Cristo nos ensina o padrão, é o caminho da perfeição. São as coisas que nós precisamos galgar, dia após dia, ano após ano, e perseverar até o fim. Tchau, gente. Boa semana.